Olá, amigos. Nossa saudação fraterna a todos os irmãos e irmãs que estiverem nos ouvindo ou quando chegarem a este momento, que puderem sintonizar aqui no YouTube. Nossa saudação fraterna a todos. Queremos lembrar que nós temos este canal aqui no YouTube. Eu sou Luiz Miller e este canal está no meu nome. Canal Luiz Miller, é só digitar ali quando entrar no YouTube. O meu nome, Luiz com Z, Miller com 2 Is, M-I-I-L-L-E-R, que entrarão em contato com várias palestras ali apresentadas, palestras rápidas, palestras de no máximo 30 minutos, para não cansar os irmãos. Mas tem várias. E também nós elaboramos um curso rápido de doutrina espírita para aqueles que quiserem tomar conhecimento das bases da doutrina espírita, com 10 vídeos, 10 aulas, também rápidas, de 30 minutos, mais ou menos. Também é só ir ali no playlist e já vão pegar as 10 aulas ali. Então nós vamos dar sequência aqui nesse vídeo de hoje, onde vamos trabalhar mais uma temática extraída do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e que hoje tem a participação do Evangelho segundo o Espiritismo, e é dali que nós vamos tirar a base para os comentários de hoje. Então vamos conversar sobre a parábola da figueira que secou. É bastante interessante esse aspecto, porque nós vimos falando para os irmãos, vimos colocando em nossos vídeos, em nossas palestras, que o Evangelho de Jesus não pode e não deve ser entendido na sua literalidade. O que é essa questão de literalidade? É o que está escrito. Aqui, por exemplo, a gente já vê uma parábola da figueira que secou. Então, não tem nada de Jesus ter feito a figueira secar ou coisa parecida, porque é uma parábola. Nós vamos ver que, na verdade, tem um sentido espiritual para todos nós. Um sentido moral. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai escrever que essa parábola simboliza também aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Então, isso é muito importante que a gente entenda que a proposta de Jesus, ao fazer essa apresentação dessa parábola, ele traz para nós um recado de produção, um recado de produtividade, um recado de ação. Mas como, Luiz? O que a figueira tem com isso? Acontece que nós vamos ver aqui que quando eles procuraram na figueira, não tinha figo, mas também não era tempo de dar figo. Mas isso tem um significado, essa questão de não ser tempo de dar figo. E que Jesus usou a figueira como símbolo para que nós tenhamos um tempo de produzir bem e outro tempo não? Claro que não. Na verdade, nós vamos ver que a figueira ela se envolve naquela questão da sazonalidade. O que é isso? O que quer dizer sazonalidade? É tudo aquilo que dá produção, produto, fruto, uma vez ou outra. Tem uma época certa de dar o fruto.
Então, o que Jesus quer com essa passagem? Ele quer que nós não sejamos sazonais. Ou seja, que nós possamos dar frutos a todos os momentos. Porque é importante, amigos, que a gente entenda a nossa condição de espíritos. A nossa natureza é espiritual, a nossa natureza não é corporal. O que é o corpo? O corpo é um vestuário, o corpo é um veículo, é um instrumento que o espírito usa. E isso somos nós. Ora, se nós somos espíritos, nós precisamos produzir como espíritos, não apenas como homens, como seres humanos. Porque nós somos espíritos, mas estamos aqui numa experiência humana. Ou seja, esse produto humano é muito importante na medida em que nós fazemos isso como espíritos que somos. Como é que isso pode ser feito? Qualquer coisa que nós formos fazer dentro de uma dignidade, né? Dentro de uma utilidade para o nosso irmão, por mais material que seja, nós podemos transformar aquele comportamento, aquela ação em resultados benéficos para o espírito. Por quê? Porque não vai ser contado aquilo que estamos fazendo. A lei divina não vai olhar se você deu um corte de fazenda para o teu irmão, se deu a roupa já feita, se deu comida, se deu dinheiro, se fez uma palestra orientando. Não é isso que vai ser contado. Então, o que vai ser contado? As nossas intenções, o nosso sentimento, aquilo que nós colocamos naquele produto que está sendo passado. Então, qualquer atitude, qualquer atividade nossa, por mais material que lá seja, nós podemos mudar, aproveitar aquele contexto para nós nos apresentar como espíritos, atuando de uma forma amável para com o nosso próximo, né? Compreendendo a sua necessidade. Como a gente sabe, a caridade não é desdenhosa. Nós não podemos e não devemos, em hipótese alguma, desdenhar o nosso próximo, né? Então, irmãos, a mensagem da figueira, que é sazonal, ela tem um recado, Jesus deixou esse recado para que nós não sejamos sazonais, né? Para que as pessoas que nos procurem possam encontrar em nós algum fruto. Jesus procurou a figueira e não tinha, porque não era tempo. Mas ele quis dizer que para nós, sempre que alguém nos procurar, que nós possamos oferecer algum fruto, que não sejamos sazonais, né? Que não deixemos de produzir, porque nós temos sempre o que dar. Só que nós precisamos querer dar, querer nos doar, né? É uma doação nossa para com o nosso próximo. Então, isso são figos, são frutos, né, que podem ser dados a qualquer momento. Porque a nossa realidade, reitero essa expressão, a nossa naturalidade é espiritual. Nós estamos vindo do plano espiritual para cá. Reencarnamos para quê? Para atuar como espíritos. Reencontrar os nossos amigos de outras etapas, porque nós já vivemos em outras etapas. Nós já fizemos muitos amigos e hoje encontramos corações generosos que nos amam, que nos entendem, que nos se tornam parceiros,
de atividade cristã é um reencontro desses corações que já trabalhamos juntos em épocas recuadas e que reencarnamos para que, com o auxílio desses irmãos generosos, nós possamos encontrar forças para encontrar ou reencontrar com sucesso os nossos desafetos. Porque nós reencarnamos também para consertar, né, aquelas necessidades, são conhecidas como kármicas, né, como desafetos que nós criamos no passado e que hoje pode estar na nossa família, pode estar na empresa que trabalhamos, a gente pode encontrar pela rua. Puxa, eu não posso nem olhar para aquela pessoa. Então, isso são resultados do passado, né? Então, na verdade, é uma espécie de ajustes de contas, né, que aparecem na nossa caminhada e que às vezes nós, só de nossa parte, não temos força suficiente. Precisamos dos corações generosos, que são nossos amigos, para nos auxiliar vibratoriamente, porque a gente pode pedir socorro. Olha, por favor, faça uma prece por mim, né? Isso é outra coisa importante, é a humildade. Precisamos ser humildes e reconhecer a nossa fragilidade, mas também reconhecer a nossa força, a nossa vontade forte de querer acertar. E às vezes a vida nos situa diante de irmãos nossos que não nos aceitam, né? Ou que temos dificuldades de convivência. Então, isso é muito importante que nós entendamos esse território em que nós estamos envolvidos para poder nos reaproximar mesmo dessas pessoas, né, que muitas vezes são nossos desafetos, que manifestam de alguma forma alguma contrariedade com a nossa forma de pensar ou de agir, que discordam de nossos métodos, de nossa crença em Deus, e assim por diante. Agora, tudo isso é muito importante que nós, que estamos com essa consciência que a doutrina espírita nos traz, que o Evangelho de Jesus nos fornece, que nós possamos ter consciência que nós temos essa consciência e nem sempre nosso irmão tem essa consciência, né? Nem sempre, nem sempre. Então, isso é importante que a gente, não que queiramos nos colocar acima de quem quer que seja. Aqui nós estamos falando do aspecto chamado responsabilidade. A nossa responsabilidade é maior, até porque a nossa necessidade é muito grande, né? Essa necessidade de ajustes, né? Muitas vezes é a conta que aparece, é que a vida está nos apresentando uma conta que vem lá de trás. Então, que a gente lembre disso, que hoje nós possamos ter os melhores procedimentos, porque aqueles do passado vão aparecer. Mas nós precisamos estar fortalecidos pelos atos bons de hoje, para que quando chegue aquela conta lá de trás, nós estejamos assim lastreados por dividendos morais, nos fortalecendo para que a lei nos encontre ativos, não choramingando pelos cantos, né, vitimizando-nos, e sim com responsabilidade assumida pelos nossos atos.
E aí tem irmãos que poderão, assim, dizer para mim, por exemplo, mas Luiz, eu não lembro de nada disso. Como é que eu sei qual é a minha tarefa, com quem que eu devo me reaproximar? Então nós vamos verificar que é muito simples, meus irmãos. E como nós dissemos há pouco, aquelas pessoas que estão afinadas conosco são esses corações generosos que já vêm do passado. Ali nós já estamos ombreados. E é claro que precisamos buscar trabalhar também com eles, né? Auxiliar a todos, no sentido de que essa afinidade nossa, né? Esses laços sejam cada vez mais apertados. Mas é fácil a gente ver com os desafetos, né? Aquelas pessoas, como eu falei há pouco, muitas vezes a vida nos coloca diante dessas pessoas na família, onde quer que seja. Quanto mais o desentendimento existir, mais nós precisamos trabalhar. Né? Eu lembro de uma passagem, me parece que é de Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier, que Jesus teria mandado Pedro para uma família, para auxiliar aquela família que estava em desarmonia. Consta que Pedro teria ficado 20 dias e voltou, mestre. Não tem jeito, porque a desarmonia lá é muito grande. Lá só tem palavrões, só discutem, os desentendimentos são diários. Aí Jesus olha para ele, pois é, Pedro, por isso mesmo que eu te mandei para lá. Ele sabia, né? Assim é a nossa vida, né? Deus nos plantou onde estamos. É ali onde estamos plantados que nós precisamos enraizar, dar frutos, mas não frutos de vez em quando igual a da figueira, né? Que nós possamos deixar de lado essa sazonalidade e, através da nossa boa vontade, da nossa disponibilidade, aproveitar todas as situações. Porque podemos ter certeza que a conta vem. A conta vem. Mas essa conta, ela poderá vir e nos pegar prevenidos, ou seja, trabalhando, ativos, atuantes. Mas, diante das dificuldades, se nós ficarmos chorando pelos cantos, nos vitimizando, aí não tem jeito, né? Porque aí parece que a gente abraça a culpa. Aí ficamos, puxa, mas eu errei mais uma vez, falhei. E ficamos assim choramingando pelos cantos, assumindo a culpa. É preciso lembrar, a gente já falou algumas vezes aqui, que a culpa paralisa a alma. A culpa nos paralisa. Nós paramos de atuar, porque achamos que não tem jeito, que nós já erramos ali, acolá, alhures. Estamos só errando. Isso é o que a culpa nos diz. Mas isso não é verdade. Então, a culpa precisa ser sepultada. Vamos enterrar a culpa. Mas tem uma coisa que nós temos que abraçar, que é a responsabilidade. Porque, como eu disse há pouco, a conta vem daquelas nossas falhas, dos nossos erros. A conta, não tem dúvida que vem. Porém, essa cobrança, quando chegar, a vida querendo nos cobrar, se nós assumirmos a responsabilidade, nós vamos procurar não errar mais, pelo menos naquilo que erramos. Vamos pedir forças a Jesus para estarmos fortalecidos, né, diante das provas, diante das expiações.
E como nós falamos no Pai Nosso, pedindo a Deus que não nos deixe cair em tentações. Porque as tentações aparecem, né? Porque a matéria é muito sedutora, as questões daqui, do nosso plano, elas são sedutoras. Né? E poderemos, no momento de imprevidência, de invigilância, né, ceder a esses apelos aqui do mundo de César. Né? Então, daí onde Jesus ter pedido que nós estivéssemos vigiando sempre e orando. Vigiar, muitas pessoas já pensaram que Jesus estava pedindo para vigiar o outro. Nós temos que vigiar a nós mesmos. Mas vigiar o quê? O que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos. Vamos marcar isso aí. Mas como assim, Luiz? Por exemplo, de repente me vem um pensamento ruim acerca de alguém ou me sugerindo fazer uma coisa negativa. Eu preciso, se eu estiver vigilante, eu vou verificar, eu vou avaliar muito rapidamente que aquele pensamento não pode e não deve ser posto em prática. Então, eu vou abortar aquilo ali já. Estaremos vigiando os nossos pensamentos. Mas também temos que vigiar os nossos sentimentos. O que nós sentimos quando tomamos conhecimento de alguma coisa que o nosso irmão fez negativo, mesmo que não seja para nós, ou quando alguém chegue e nos conte um fato negativo e pedem a nossa opinião. Cuidado que isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha. Não vamos cair. Não vamos opinar. Nem dizer que é bom nem que é ruim. Mas então fazer o quê? O apóstolo Paulo tem uma hora que ele diz assim: precisamos aprender a calar no momento oportuno. Às vezes é o silêncio, né? Mas e o que tu acha? Olha, eu nunca pensei sobre isso. E aí você vai então desconversando, você vai levar paz para aquela situação e não gasolina na fogueira. Né? Então, eu costumo dizer que nós precisamos ser bombeiros morais para apagar esse fogo negativo, para que haja harmonia, paz, entendimento. Mas tudo começa por essa questão nossa, né? Que nós somos, né? Nós somos consciências. Nós somos consciências. Né? O princípio inteligente é uma consciência. E é nessa consciência que está a lei divina, como diz lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos luminares onde está escrita a lei de Deus. Eles respondem categoricamente: na consciência. E muita gente acha que nós temos uma consciência e que é nessa nossa consciência que está gravada a lei. Nós não temos uma consciência. Nós somos essa consciência. Isso quer dizer o quê? Que é em nós mesmos que a lei divina está gravada. Eu não posso dizer, porque eu tenho aqui agora, eu, Luiz Miller, tenho um córtex cerebral, né? Tem essa massa cerebral, esse córtex, né? Onde está registrado o nosso consciente, né? Principalmente o hemisfério esquerdo, ele é especificamente para que a alma possa usar essa parte em que as coisas precisam ser verbalizadas, objetivas. Né? Mas isso é outra coisa, isso é um instrumento. Aquela expressão consciência lá da questão 621
do Livro dos Espíritos está se referindo a nós mesmos. Nós somos essa consciência. Por exemplo, ao desencarne, a uma morte do corpo físico, o que vai sobreviver? A consciência, que é você, que sou eu, que somos nós. Porque nós, como consciência, somos imortais. Nós somos imortais. Nunca podemos dizer, porque quando eu morrer, nós não vamos morrer nunca. Quem vai morrer é o nosso corpo, mas eu não sou o corpo. Eu sou essa consciência que pensa, esse ser que pensa, que ama, que odeia. Tudo é feito por essa consciência e não por mim, que sou pensando que é o corpo que está fazendo, porque eu não sou o corpo. O corpo não tem ação de moto próprio. Se o corpo está agindo é sob o comando do espírito, da consciência. Então, queridos irmãos, que nós possamos cada vez mais pensar nessa trajetória que nós estamos vivendo aqui na Terra. E aproveitar os nossos dias, né? Aproveitar bem o hoje, o agora. Não nos preocupar com o passado nem com o futuro. E sim nos preocupar no sentido de aproveitar o momento presente. Porque a palavra já diz presente. O presente é o maior presente que Deus nos deu e nos dá. Que nós possamos aproveitar esse presente de uma forma cristã, né? De uma forma espiritual, como nós estamos cada vez mais precisando de entender este quadro nosso, né? Esse quadro em que estamos inseridos para nos harmonizar, para crescer, para aprender a perdoar, para aprender a ser solidário, a viver em sociedade de uma forma dinâmica, né? Respeitando as diferenças, sem preconceito de raça, de gênero, enfim. Né? Então, isto é aproveitar o presente e não pensemos que nós temos que aproveitar fazendo grandes coisas. As grandes coisas vão ser feitas também, mas por enquanto nós temos muitas pequenas coisas para fazer, principalmente na família, né? Com esse quadro de espíritos que Jesus nos colocou, que Deus nos colocou em família. Porque é na família que nós vamos aprender a amar também os outros que não são da nossa família. Mas inicialmente nós vamos começar amando os da nossa família para ir ampliando, né? Ampliando esse aspecto familiar para chegar a entender o que Jesus falou, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem e fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, toda a humanidade é nossa irmã. Nós somos irmãos de todos. E nós temos uma conexão, de certa forma, com toda a humanidade. Devagarinho nós vamos entendendo essa grande teia. Nós estamos ligados numa teia vibratória, onde nós, de certa forma, estamos nos comunicando uns com outros de forma vibratória. E por isso nós precisamos aprimorar, né? Aperfeiçoar cada vez mais as nossas vibrações, que eles são produto dos nossos sentimentos, elas são produto dos nossos sentimentos. O amor dentro de nós vai fazer com que a nossa frequência vibratória esteja cada vez mais elevada. E com isso nós vamos também sintonizar com irmãos de esferas mais elevadas, né? E vamos fortalecer cada vez a nossa fé, a nossa disposição de ajudar, de aproveitar
o aqui e agora em favor do nosso próximo. Nós estamos concluindo o nosso vídeo de hoje, agradecendo sobremaneira a atenção de todos aqueles que vierem a contactar no nosso canal. Repito, é só ir ali no YouTube, procurar pelo Luiz Miller, que vão achar ali uma série de palestras já gravadas, inclusive esta aqui. Muito obrigado a todos. Rogo a Jesus que nos abençoe, que em cada lar todas as famílias sejam contempladas com muita paz, com muita luz em seus corações, em seus cônjuges, filhos e familiares. Muita paz, que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.